Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre equações que possuem aí um módulo de um número real, ok? Então aqui nós vamos ver vários tipos de equações que vão aparecer esses módulos. Então vamos ver esses tipos? Vem aqui comigo. Bom, o primeiro módulo que nós temos aqui, né, o primeiro tipo com equações modulares, né, equações modulares, vai ser o tipo módulo de x igual a k, onde k aqui é uma constante, tá? É um número, ok? Bom, então nós temos aqui, quando você tiver então o módulo de x igual a uma constante k, ok? Como que nós vamos resolver? Isso vai depender do quê? Então nós temos lá, ó, se o k for maior que zero, nós teremos então o x igual a k ou o x igual a menos o k. Agora, se o k, né, se o k for igual a zero, então nós temos que o x é igual a zero. Se o k for menor que zero, então nós temos que o k não possui solução, tá? Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente entender essa ideia. Então, se aparecer, por exemplo, um tipo de equação, por exemplo, assim, ó, módulo de x igual a 3. Quero fazer um parênteses, né, pessoal? Lembrando, equações é quando a gente tem a variável x e o sinal da igualdade na expressão, tá? Então, nós temos aqui uma equação. E a diferença é que a nossa variável está dentro do módulo. Então, por isso, nós temos uma equação modular. Nós temos aqui uma equação que possui o módulo de um número real. Beleza? Então, olha lá. Quando eu penso nessa situação, o módulo de x igual a 3, eu vou pensar nos possíveis valores do x que, colocando dentro do módulo, resulte igual a 3. Então, aqui dentro do módulo, se nós lembrarmos da definição do módulo de x, né, ou módulo de um número, a gente lembra lá que o módulo de x vai ser x se x maior ou igual a zero e será o oposto de x se x menor que zero. Então é praticamente essa ideia que nós vamos fazer, né? Então, o módulo de x igual a 3, quais são os possíveis valores do x para resultar 3 positivo? Então vai ser o menos 3 ou vai ser o 3, né, pessoal? Quem é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é o oposto de menos 3, logo vai ser 3. Então resulta em 3. E o módulo de 3 a gente já sabe, né, que é ele mesmo, que vai ser igual a 3. Beleza? Então a solução para essa equação será o menos o 3 ou o 3. Beleza? Então isso aqui é uma equação modular. Essa característica que nós acabamos de fazer, ó, é essa primeira situação aqui, ó, onde o k, que é o nosso 3, ele é maior que zero. Beleza? Agora vamos fazer ali a outra situação, é se o k for igual a zero. Então, se a gente tem aqui, ó, módulo de x igual a zero, aqui só vai ter uma única solução, né? Qual é o valor do x que eu devo colocar aqui para resultar zero? Só pode ser o zero, né, pessoal? O módulo de zero é zero. Então, a solução aqui para essa nossa equação é o zero, ok? Agora, se eu escrever assim para vocês, ó, módulo de x igual a menos o 5, por exemplo. Bom, pessoal, não existe o módulo de um número que vá resultar um valor negativo, né? Nós aprendemos isso lá na definição. Então, nesse caso aqui, ó, não existe solução. É para quando o nosso k, ó, é menor que zero. Então, não possui solução. O conjunto solução para essa situação é o conjunto vazio. Beleza? Então, esses são os tipos que nós temos aqui, ó, módulo de x igual a k, ok? Esse foi o primeiro tipo que nós aprendemos aí acerca de uma equação com módulo, mas bem simples, respeitando aí a definição do módulo, né? Bom, um outro tipo que nós temos é esse aqui, ó. Eu tenho uma expressão que é o a, que multiplica o módulo de x mais b igual a zero, onde a e b pertencem aos reais e o a é diferente de zero, ok? Então, nós temos essa característica. Como é que nós vamos resolver? O módulo de x vai ser, então, o menos o b sobre o a. Então, o que ele fez aqui, pessoal? Ele está isolando o módulo de x.
beleza? Então nós vamos, quando você se deparar com uma equação desse tipo, basta você isolar o módulo de x. Então nós vamos isolar aqui, para não ir direto na formulinha, nós vamos pegar esse primeiro exercício, olha lá, você tem 3 vezes o módulo de x, o 4 está subtraindo, vai passar somando, ok? E o 3 está multiplicando o módulo, passa dividindo. Então, o módulo de x é igual a 4 sobre o 3. Agora, pessoal, perceba que você caiu na situação anterior. Você tem aqui um módulo de x igual a 4 terços. Quais são os valores que o x pode assumir para dar um resultado igual a 4 terços? Então, é claro que a gente já sabe que pode ser o menos o 4 terços ou pode ser o 4 terços. Ambos, calculando o módulo, resultará em 4 terços positivo. Então, a solução para essa equação vai ser o menos 4 terços ou o 4 terços. Essa é a solução para essa equação. Bom, agora nós temos o exercício 2. Pessoal, perceba aí o que nós temos, né? Temos menos 3 vezes o módulo de x mais 1 terço igual ao módulo de x menos o 2, tá? Pessoal, vamos tentar isolar aqui o valor do módulo, essa é a ideia, ok? Então vamos lá, ó. Menos 3 vezes o módulo de x, o módulo de x eu vou passar dentro para a equação subtraindo, então vai ficar menos o módulo de x igual a menos o 2, e 1 terço eu vou passar também subtraindo, então menos 1 terço. Bom, menos 3 menos 1, você tem menos 4 vezes o módulo do x. Igual, vamos fazer a voltinha aqui, ó. 3 vezes o menos 2, menos 6, menos 1, menos 7. Então, é menos o 7, copia quem está embaixo, que é o 3. Bom, 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós vamos ficar com menos 7 terços dividido pelo menos 4. Eu já mandei o sinal junto com o 4, ok? Então, nós vamos ficar com o módulo de x, divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Então, nós temos aqui que o módulo de x vai ser igual, vamos multiplicar 7 vezes 1 dá 7, 3 vezes 4, 12. Sinais iguais, sinal de mais. Então, nós temos aqui 7 dozeavos. Bom, se chegamos nessa situação, perceba que é igual ao primeiro caso. Ok? Então, aqui é como se fosse a nossa constante k. Então, quais são os possíveis valores do x? O x pode ser tanto menos 7 sobre 12avos, como pode ser 7 sobre o 12. Então, a solução, pessoal, para essa equação vai ser o menos o 7 dozeavos e o 7 dozeavos, ok? Então, perceba aqui que para equações desse tipo, bastou isolar o módulo de x. Um outro tipo de equação que vai envolver o módulo, pessoal, é quando a gente vai precisar utilizar uma ferramenta da matemática, que é a substituição de variáveis, tá? Então, onde aparecer o módulo de x, nós podemos substituir por uma variável auxiliar, que aqui nós estamos chamando de y, tá? Normalmente nós utilizamos esse método, né, essa ferramenta, quando nós temos uma equação nessa característica aqui, ó. A vezes o módulo ao quadrado mais bx, né, bx, aqui o x está dentro do módulo, mais c igual a zero, ok? Então, vocês percebam aqui, ó, que é muito parecido com uma expressão do segundo grau, uma equação do segundo grau. E, na verdade, nós vamos chegar nessa equação e resolver como se fosse uma equação do segundo grau. Vamos precisar do Bhaskara e etc, tá? Então, observe aqui esse exercício. Então, olha lá. Você tem aqui, ó, módulo de x ao quadrado, menos 5 vezes o módulo de x, mais o 6, tá? Então, aqui, ó, você tem que é o 1, aqui é o menos o 5 e o 6. Aqui nada mais é do que o A, o B e o C, que são os coeficientes que estão aparecendo aqui desse tipo. Quando acontecer essa ideia, nós vamos fazer uma mudança de variável. Então, no lugar do módulo de x, eu vou colocar
o y, beleza? Só que a gente não pode esquecer que nós fizemos essa mudança de variável. Quando nós conseguirmos descobrir aqui o valor de y, nós temos que voltar nessa condição, tá? Ó, então eu tenho ali a expressão, no lugar do módulo, vamos colocar y. Então vai ficar y ao quadrado menos o 5y mais o 6 igual a zero. Então olha lá, você percebe que você caiu numa equação do segundo grau. Então vamos resolver aqui por Bhaskara. O A é igual a 1, o B é igual a menos o 5, o C vai ser igual a 6, tá? Quem quiser fazer outro caminho, sem problema nenhum. O delta vai ser B quadrado menos o 4AC. Então, delta é igual a B, que é menos o 5, ao quadrado, menos o 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, delta vai ser igual a 25, 4 vezes 1 vezes 6, 24, sinais diferentes, sinal de menos. Então, delta vai ser igual a 1. Então, aqui a variável que nós estamos trabalhando é a variável y. Então, vamos fazer o Bhaskara. Vai ser menos o b, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então, y é igual a menos da fórmula, o b é menos o 5, mais ou menos a raiz quadrada do 1, 2 vezes o 1. Então, o y vai ser igual a 5 mais ou menos 1 sobre o 2. Então, o y1 vai ser 5 mais 1, 6 sobre 2. Nós temos que o y1 vai ser igual a 3. O y2 vai ser o 5 menos 1, que é o 4, dividido por 2. Nós temos o y2 igual a 2. Beleza? Então, aqui nós temos dois valores para o y, ok? Nós temos o 3 e nós temos o 2. Lembra da mudança de variável? Nós não podemos esquecer. Então, nós vamos voltar na mudança de variável e no lugar do y, nós vamos colocar os valores encontrados. Então, fazendo a primeira situação, nós temos então que o y é igual a 2. Então, olha lá, eu tenho um módulo de x igual a 2. Pessoal, sem discussão nessa situação. Aqui a gente sabe que os valores serão menos o 2 ou o 2, para resultar 2. Beleza? Já aprendemos isso. A outra solução é o módulo de x igual a 3. Também a mesma coisa, olha lá. Quem é a solução? O menos o 3 e o 3. Beleza? Então, a solução para esse exercício 3 vai ser os valores, ó, menos 3, menos o 2 e o 3. Então, esses valores aqui do x vão satisfazer esta equação modular. Beleza? Então, percebam aí, cada tipo de equação, nós vamos ter um método, uma ferramenta diferente de resolução. Tá ok? Neste caso aqui, nós utilizamos aí a mudança de variável, a utilização de uma variável auxiliar. Ok? Bom, agora nós temos um outro tipo de equação, que é quando você tem um módulo de f de x igual a k. Pessoal, essa ideia do f de x, a gente aprende muito em função, né? Mas essa função quer dizer que é uma relação, existe ali uma expressão. Então, não vai aparecer mais somente o x aqui dentro, tá? Vai aparecer uma expressão que tem a variável x. Então, por isso que nós vamos chamar ali de f de x, ok? Então, vai ser um módulo de uma expressão de variável x igual a k, onde k aí é um número pertencente aos reais, tá? Como é que eu vou resolver esse tipo de situação? Então, está aqui, ó. Se o k for maior ou igual a zero, nós vamos pegar o f de x, vai ser igual a k, ou vai ser igual a menos k. Então, nós vamos ter que satisfazer, ó, essas duas situações. Agora, se o k for menor que zero, a gente já sabe que não tem solução, porque não existe valor negativo, ok? Então, temos aqui o exercício 4. Então, perceba, ó, dentro do módulo aqui, ó, é uma expressão de variável x. E esse cara aqui a gente vai chamar de f de x. Quem é o k? O k é o 5. Então, ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, nós vamos fazer essas duas situações aqui, ó. O f de x é igual a k, ou
o f de x é igual a menos o k, tá? Quem é o f de x? É a expressão que está no módulo. Então, nós temos aqui x menos o 2 igual a k, que é igual a 5. Ou x menos o 2 igual a menos k, então é igual a menos o 5. Pronto, pessoal, agora é só isolar o valor do x. Então, x vai ser igual a 5 mais o 2, x vai ser igual a 7. X igual a menos o 5 mais 2, x vai ser igual a menos o 3. Beleza? Então, nessa solução, neste caso aqui, nós teremos a solução para essa equação, o menos o 3 e o 7. Ambos vão satisfazer essa condição, essa equação. Beleza? Então, esse aqui é um tipo onde a gente começa a ter uma expressão dentro do módulo, ok? Bom, agora estendendo essa ideia, vamos tomar um cuidado, ó. Você tem a expressão aqui, onde você tem um módulo de f de x, ou seja, vai ser uma expressão dentro do módulo, igual uma outra expressão. Por isso, nós estamos chamando aqui f de x, g de x, tá? Então, como é que eu vou resolver esta ideia? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Teremos a seguinte situação, f de x igual a g de x, ou o f de x igual a menos o g de x. Só que nós vamos fazer essa ideia se o g de x for maior ou igual a zero. Tem que haver aqui uma condição de existência que nós vamos ter que verificar, beleza? Então, vamos lá. Olha lá, o exercício 5. Dê o conjunto verdade da equação. Então, nós temos aqui ó, uma expressão, é o nosso f de x. Aqui é uma outra expressão de variável x, nós vamos chamar de g de x. Bom, existe uma condição de existência. Qual é a condição de existência? O g de x tem que ser maior ou igual a zero. Quem é o g de x? O g de x é 2x. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Isolando, então, o valor do x, o x tem que ser maior ou igual a zero. 0 dividido por 2 dá zero. Pessoal, então nós vamos calcular essa situação aqui, ó, f de x igual a g de x, ou f de x igual a menos g de x, e os resultados obtidos têm que satisfazer isso aqui, ó, tá? X tem que ser maior ou igual a zero, beleza? Então, vamos fazer a primeira situação. A primeira situação diz para nós fazermos f de x igual a g de x. Então, vamos igualar as duas expressões. Igualando as duas expressões, nós temos x menos o 3 igual a 2x. Beleza? Vamos isolar o valor do x. Bom, o x aqui está positivo, vou passar ele para lá negativo, então vai ficar menos o 3 igual a 2x menos o x. 2x menos x, nós temos que é igual a x. Então, aqui, ó, encontramos x igual a menos 3. Esse cara aqui já não serve para a gente, porque a gente precisa, ó, valores maiores igual a zero. Como deu menos 3, ele não faz parte da nossa solução. Vamos pegar a segunda situação. Segunda situação é f de x igual a menos g de x. Tá? Então, vamos colocar as expressões x menos o 3 igual a menos o 2x. Vamos isolar o x. Bom, vou pegar o menos 2x, colocar para o outro lado somando. Então, nós temos x mais o 2x igual a 3. O 3 passou somando para o outro lado. Então, 3x igual a 3. X é igual a 3 dividido por 3. X é igual a 1. Opa! Então, olha lá, se o x é igual a 1, então ele é maior ou igual a 0. Então, esse x igual a 1 vai servir para a gente, beleza? Então, o x igual a 1 vai ser a solução para essa nossa equação. Então, a solução aqui vai ser apenas o 1, tá? Então, vamos tomar cuidado, porque isso aqui, ó, não serve, tá? Quando a gente tem a igualdade aqui, ó, essa equação envolvendo as duas expressões, f de x, g de x, uma está no módulo, a outra não. Então, nós temos que satisfazer o g de x
maior ou igual a zero. Beleza, pessoal? Então, tem que tomar cuidado com essa situação. Então, vamos fazer um outro exercício, que vai ser o exercício 6, onde fala ali, ó, módulo de x igual a x. É a mesma ideia, né, pessoal? Aqui você tem um módulo de f de x igual a g de x. Então, nós temos aí as duas situações para serem feitas, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Igualar o f de x com o g de x, e a condição de existência é o g de x maior ou igual a zero. Como ali o g de x é x, então o x tem que ser maior ou igual a zero. Então aqui, ó, vou colocar assim, ó, condição de existência tem que ser maior ou igual a zero. Bom, o que nós vamos fazer aqui então? O f de x é o x. Quem é o g de x? O g de x também é o x. Bom, você precisa isolar o valor do x. Então, vai ficar x menos o x igual a zero. Então, nós temos 0x igual a zero. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor do x que você vai colocar aqui, ó, que multiplicando por zero resulte em zero? Pessoal, qualquer valor que você colocar no x aqui, ó, vai dar zero. Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Então, a gente percebe que aqui, por enquanto, a solução para nós é todos os reais. Beleza? Por enquanto aqui, são todos os reais. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nós estamos determinando o valor do x. E o x tem que ser maior ou igual a zero. Então, só pode ser todos os reais o quê? Positivos, ok? A segunda condição que era para a gente verificar é o f de x igual a menos o g de x. Então, nós temos a mesma situação, x igual a menos o x. Então, nós ficaremos com 2x igual a zero, x é igual a zero. Bom, tranquilo. Então, nós temos aqui uma solução, x igual a zero ou todos os reais. Pessoal, assim, se você está colocando que a solução já são todos os números reais positivos, inclusive o zero, então não precisa colocar x igual a zero, né? A solução, então, aqui para este exercício vai ser o conjunto dos reais não nulos, ok? Ou seja, você quer todos os valores positivos, inclusive o zero, beleza? Mais um exercício praticando essa ideia. Olha lá, ó. Dentro do módulo, a gente tem aqui o f de x. E aqui, ó, é o nosso g de x. Vamos fazer a mesma coisa, beleza? Mas antes vamos verificar, ó, a condição de existência. O que diz a condição de existência? Diz que o g de x tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, vamos pegar a expressão x ao quadrado menos o 5x mais o 6 tem que ser maior ou igual a zero. Pessoal, aqui é uma inequação do segundo grau, então nós temos que resolver como uma inequação do segundo grau. Então, nós vamos pegar essa expressão e igualar a zero. Então, igualando a zero, nós caímos numa equação do segundo grau. Então, x ao quadrado menos o 5x mais o 6 igual a zero. Vamos encontrar aqui, então, as raízes desta equação. O a vai ser igual a 1, o b vai ser o menos o 5, o c vai ser igual a 6. O delta nós temos que é b quadrado menos 4ac. Vamos substituir os coeficientes. Então, nós temos que o delta vai ser o menos o 5 ao quadrado, menos o 4 vezes 1, vezes o c, que é o 6. O delta, então, vai ser 25 menos o 24. Então, o nosso delta aqui vai ser igual a 1. Vamos encontrar aqui o x1 e o x2, que é o Bhaskara, x igual a menos o b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso sobre o 2a. Então, o x é igual a menos da fórmula, o b é menos o 5, mais ou menos a raiz quadrada do 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, daqui nós temos o x igual a 5, mais ou menos 1 sobre o 2. Quem vai ser o x1? 5 mais 1, 6 sobre 2. Então, o x1 é igual a 3.
Quem será o x2? 5 menos 1, 4, sobre 2, o x2 será igual a 2. Então, nós temos aqui os valores do x, que vai ser igual a 3 e igual a 2. Pessoal, aqui a gente vai ter que fazer uma análise de sinal, tá? Então, a análise de sinal consiste em o quê? Nós temos que o A, ó, é positivo, então nós temos uma parábola com concavidade para cima. Como nós temos o delta maior que zero, então nós temos duas raízes, como foi encontrado aqui, ó, 3 e o 2. Então, o nosso gráfico, né, da nossa função vai cortar o eixo x em dois pontos, que vai ser o 2 e o 3. O que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Bom, eu quero todos os valores maiores ou iguais a zero. Então, ó, para satisfazer essa minha equação, eu vou ter que encontrar os valores do x menores ou igual a 2, bolinha fechada no 2, ou maior igual a 3. Essa vai ser a minha condição de existência. A gente tem que fazer essa análise de sinal para saber quais são os valores que o x poderá assumir nesta equação. Ok? Então, agora nós vamos determinar aí a igualdade do f de x e o g de x. Beleza? Então, vamos ficar assim, ó. Primeira situação, f de x igual a g de x. Então, nós temos x ao quadrado menos o 3x mais o 1 igual a x ao quadrado menos o 5x mais o 6. Bom, x quadrado positivo em ambos os lados a gente consegue eliminar, certo? Então, sobrou menos o 3x, o 5x vai chegar positivo, igual a 6, e o 1 vai negativo para lá, ó, menos 1. 5 menos o 3, 2x, igual a 6 menos 1, que é igual a 5. X é igual a 5 sobre o 2. Beleza? O 5 sobre 2 é 2,5. Né? Então, 2,5 está entre 2 e 3. Então, por enquanto, isso aqui, ó, não é solução para a gente, tá? Isso aqui ainda não serve como solução, beleza? Porque, ó, o 5 sobre 2 vai estar neste intervalo aqui, então não nos interessa. Interessa algo menor do que o 2, ou igual a 2, ou maior ou igual a 3, tá? Então, vamos fazer agora a segunda situação, que é o f de x igual a menos o g de x. Então, f de x é x quadrado menos o 3x mais 1 igual a menos, vamos colocar aqui, ó, o parênteses para a gente trocar os sinais, né? X quadrado menos o 5x mais o 6. Bom, então ficou x quadrado menos o 3x mais 1. Vamos trocar todo o sinal do parênteses, menos o x quadrado mais o 5x menos o 6. Pessoal, agora nós vamos igualar tudo a zero, né? E vamos cair novamente numa equação do segundo grau. Então, vem aqui comigo, ó. X quadrado mais o x quadrado menos 3x menos o 5x mais 1 mais o 6 igual a zero. Ó. Quem estava desse lado aqui, eu passei para o outro lado trocando o sinal. Então, vamos fazer os termos semelhantes. X quadrado, né, mais o x quadrado, nós ficamos com 2x quadrado, menos 3x menos 5x menos 8x, e 1 mais o 6, nós temos aqui que vai ser igual a 7. Isso igual a 0, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, a equaçãozinha do segundo grau, no qual nós vamos ter que calcular o x1 e o x2. Mais uma vez, nós faremos o Bhaskara. Então, nós temos aqui o a igual a 2, o b igual a menos 8 e o c igual a 7. Teremos, então, delta igual a b quadrado menos o 4ac. Substituindo, então, os valores dos coeficientes,
temos que o b será o menos 8a ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é igual a 7. Então, delta é igual a 8 quadrado, 64. 4 vezes 2, 8, vezes o 7, 56. Então, nós temos que aqui é menos o 56. Então, delta vai ser igual a 64 menos o 56. Então, delta vai ser igual a 8. Vamos para a formulinha do Bhaskara. Bhaskara é x igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso sobre o 2a. Então, x vai ser igual menos da fórmula. O b vai ser igual a menos o 8, mais ou menos a raiz quadrada do 8, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, nós temos que x vai ser igual a 8, mais ou menos a raiz quadrada do 8, sobre o 4. Fatorando a raiz quadrada do 8, nós temos aqui por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, a raiz quadrada do 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, vamos substituir aqui a raiz quadrada do 8 por 2 raiz de 2. Bom, a gente observa que podemos aqui simplificar, né? 8 dividido por 4, nós temos aqui que vai ser igual a 2, mais ou menos, e simplificando por 2 e por 2, nós temos aqui 1 sobre 2 raiz de 2. Então aqui, pessoal, nós temos o x1, que vai ser igual a 2 mais raiz de 2 sobre 2, e o x2 será igual a 2 menos a raiz de 2 sobre o 2. Beleza? Então aqui precisamos observar agora se essas soluções vão fazer parte do intervalo da condição de existência na nossa equação. Tá? Como nós observamos, nós queremos que, para satisfazer a nossa equação, os valores têm que ser menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 3. Beleza? Então vamos pensar aqui em cada uma dessas soluções aqui para ver qual delas vamos satisfazer para nós. Bom, vamos observar o x1. Você tem que o x1 é igual a 2 mais a raiz de 2 sobre 2. Se pensarmos na raiz de 2, é aproximadamente 1,41. Dividido por 2, somado 2, então nós teremos que o x1 vai estar aproximadamente 2,7. Beleza? Agora, o x2 nós temos que é 2 menos a raiz de 2 sobre 2. Então, o x2 será aproximadamente a 1,29. Tá? Bom, então vamos lá. A condição de existência fala que eu quero valores menores igual a 2 ou valores maiores igual a 3. Bom, essas duas situações que nós encontramos aqui, apenas será satisfeita o x2, que nós temos aqui igual a 1,29. O 2,7 ainda está entre 2 e 3, então ele não satisfaz como solução para a nossa equação. Beleza? Então, para a solução dessa equação, nós temos que vai ser apenas o 2 menos a raiz de 2 sobre o 2. Bom, pessoal, esse exercício 8 nós observamos aqui que é um pouquinho diferente das equações que nós desenvolvemos, e nem sempre a equação vai estar do jeito, o formato exato que a gente já tem que começar a sua resolução. Muitas vezes a gente precisa fazer uma redução, aplicar alguma técnica para a gente conseguir resolver aí essas equações, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Nós temos o módulo que é o módulo de x menos o 3. E nós temos aqui também nesse lado, ó, um módulo de x menos o 3. Então nós vamos tentar isolar esses valores, colocando tudo no mesmo lado da igualdade. Então nós temos ali, ó, o módulo de x menos o 3 menos 3 vezes o módulo de x menos o 3. Isso vai ser igual a 2x menos o 10. Então, nós pegamos o 10 aqui, passamos para o outro membro, subtraindo. Então, você percebe aqui, ó, que você consegue fazer uma operação entre esses módulos, ok? Então, você tem aqui, ó, menos 3 mais 1. Então, nós ficaremos com menos o 2 vezes o módulo de x menos o 3. Isso é igual a 2x menos o 10.
Podemos ainda pegar esse menos 2 e passar para o outro lado dividindo, né? Porque ele está multiplicando. Então, nós temos x menos o 3 dentro do módulo, igual a 2x menos o 10, dividido pelo menos o 2. Vamos simplificar essa fração. 2 dividido por 2 vai ficar 1. Então, nós temos ali o x. Como aqui nós temos sinais diferentes, já vamos fazer a regrinha de sinais, então vai ficar negativo. E 10 dividido por 2, 5, sinais iguais, sinal de mais. Então perceba que nós reduzimos essa equação para uma expressão módulo de x menos o 3 igual a menos o x mais o 5. Então é aquela característica onde a gente tem dentro do módulo o f de x igual ao g de x. Então nessa situação aqui, vamos resolver e aplicar a técnica para essa situação. Primeiro devemos verificar a condição de existência, no qual o g de x tem que ser maior ou igual a zero. Quem é o g de x? É menos x mais o 5, maior ou igual a zero. Isolando o valor do x, nós temos menos o x maior ou igual a menos o 5. Como o x está negativo, precisamos multiplicar por menos 1. Então teremos x. Não podemos esquecer de inverter o sinal da desigualdade. Como nós temos aqui maior ou igual, vai ficar menor ou igual a 5, beleza? Então essa aqui é a nossa condição de existência, onde o x deverá ser menor ou igual a 5. Agora nós vamos aplicar a técnica que nós já aprendemos. Primeira situação, f de x é igual a g de x. Então nós temos x menos o 3 igual a menos o x mais o 5. Isolando o valor do x, temos x mais o x igual a 5 mais o 3. Então, 2x é igual a 8, x é igual a 8 sobre 2, então nós temos aqui o x igual a 4. Bom, x igual a 4, já temos que ele é menor que 5, então é solução para nós neste caso. Okay? Agora, a segunda situação é f de x igual a menos o g de x. Então, o f de x que nós temos é x menos o 3. O g de x temos que colocar menos, parênteses, o menos o x mais 5, vamos inverter o sinal. Então, x menos o 3 é igual a x menos o 5. Ok? Vamos isolar então o valor do x. X menos o x, nós temos então que é menos o 5 mais o 3. Então, x menos o x, nós temos que é 0x. Então, vai ser igual a menos o 2. Perceba que não existe valores para x nessa situação. Porque aí eu te pergunto, qual o valor que você vai colocar no lugar do x que multiplicando 0 vai resultar igual a menos 2? Isso não existe. Então, essa aqui não será solução para o nosso problema. Beleza? Então, a única solução para esta equação será o x igual a 4. Bom, pessoal, aqui nós temos mais um tipo de equação que vai envolver um módulo, ok? Então, nós temos aqui, o módulo do f de x, então nós temos que uma expressão igual ao módulo de x, e também nós temos o segundo caso, que vai ser o módulo de x igual a menos o módulo de g de x, tá? Então, nós teremos aqui agora a expressão que está do outro lado da igualdade, também estará dentro do módulo. Okay? Como é que nós vamos resolver isso? Primeira situação, nós temos aqui, módulo de f de x igual o módulo de g de x. Vamos fazer apenas a igualdade de f de x com g de x, ou f de x é igual a menos o g de x, como a gente já conhece essa metodologia, a gente já sabe dessa definição. Vamos tomar cuidado, então, nesse segundo caso, no qual nós temos o módulo de f de x igual a menos o módulo de g de x. Então, nós vamos fazer f de x igual a zero e o g de x também igual a zero, tá ok? Então, nesse exercício 9 é bem simples, né, pessoal? Basta nós fazermos f de x igual a g de x. F de x é o 2x menos 1, igual a g de x, que é x mais 1. Vamos isolar, então, o valor do x. 2x menos o x é igual a 1 mais o 1, então x é igual a 2, ok? A segunda condição que nós temos é fazer o f de x igual a menos o g de x. Então, nós temos 2x menos 1 igual a menos o x mais 1. Vamos inverter os sinais ali que estão dentro do parênteses.
então é menos o x, menos o 1. Vamos isolar o valor do x. Então, nós temos 2x mais o x igual a menos 1 mais 1. Então, 3x é igual a 0. Logo, o x aqui vai ser igual a 0. Pessoal, perceba que quando você tiver uma situação desta, quando você tem a expressão dentro do módulo igual uma outra expressão dentro do módulo, é bem simples de nós fazermos. Não existe uma condição de existência, uma vez que cada uma dessas expressões estão dentro do módulo. Então, todos os valores que estão dentro do módulo estão garantidos que vão ser maior ou igual a zero. Tá? Então, não tem a necessidade de fazer aquela condição de existência para esse tipo de exercício. Okay? Então, a solução para nós aqui vai ser o 0 e o 2. Tudo bem? Então, vamos dar sequência aí ao próximo tipo, né, que nós falávamos ali, que é a segunda condição, tá? Então, vamos fazer o exercício 10. Então, nós temos aqui, ó, resolva a equação. Então, nós temos o módulo de x² menos o 3x mais o 2 igual a menos o módulo de x² menos 2x mais 1. Então, é aquele caso lá, ó, você tem um módulo de x, de f de x, igual a menos o módulo de g de x, ok? Se você tem essa situação, nós vamos fazer ambos iguais a zero. Então, nós vamos fazer f de x igual a zero e vamos fazer o g de x também igual a zero, ok? Então, nós temos a primeira expressão, x² menos o 3x mais o 2 igual a zero. Bom, nessa aula já desenvolvemos bastante aqui a formulinha do Bhaskara. Então, vamos tentar resolver aqui de uma forma um pouco mais rápido, tá? Fazendo aqui o soma e produto, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa situação, a soma é o menos o b sobre a e o produto é c sobre a. Bom, o a vai ser igual a 1, então nada mais é do que o menos o b. Então, aqui é menos o 3 igual a 3 e aqui é igual a 2. Agora, nós temos que pensar em dois números que somando vão dar 3 e multiplicando vão ser igual a 2. Então, nesse caso, nós temos que vai ser o 2 e o 1. Então, nós temos aqui o x1 igual a 2 ou x2 igual a 1. Só pensar aqui, ó, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, a solução para essa nossa equação vai ser, então, o 2 e o 1. Beleza? Bom, agora nós temos a segunda situação, a segunda equação, que vai ser o g de x igual a zero. Então, nós temos x² menos o 2x mais 1 igual a zero. Beleza? Vamos fazer de novo soma e produto. A soma, então, é menos o b sobre o a e o produto é o c sobre o a. O menos o b, como o a é 1, né? Então, aqui vai ser apenas o menos o b. Então, menos o 2 vai ser igual a 2 e o c, que vai ser igual a 1. Agora, vamos pensar em dois números que multiplicando vai dar 1, somando vai dar 2. Aqui ficou fácil, né, pessoal? Só pode ser o 1. Então, aqui você tem o x1 igual a x2, que vai ser o 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1 igual a 2. Então, a solução para a nossa equação vai ser os valores que satisfaçam as duas equações, tá? Como aqui para nós temos o 1 em comum, então a solução para nós vai ser apenas o 1, ok? Então, vamos substituir igual a 1. Uma outra maneira que você poderia ter feito esse tipo de equação, pessoal, como nós fizemos aqui, ó, f de x igual a 0, nós encontramos as raízes 2 e 1. Você poderia ter substituído na outra equação e verificar que desse 0, tá? E aí, é claro, você ia chegar no 1. Então, tem que satisfazer as duas situações. Ao invés de você resolver soma e produto ou Bhaskara, você poderia fazer apenas a substituição das raízes e verificar se as duas vão satisfazer a outra equação. Então, nesse caso, as raízes são comuns, vai ser igual a 1, que vai ser a solução para a nossa equação. Beleza?
Bom, o último tipo de equação que nós vamos estudar é na forma módulo de f de x mais o módulo de g de x, isso igual a uma constante k, tá? Então nós temos aqui, ó, primeira situação, f de x mais o g de x dentro do módulo igual a k. Se o k for maior que zero, é resolvido a definição de módulo. Então nós vamos seguir as definições do módulo. E aqui nós vamos utilizar uma tabela para organizar os nossos casos, tá? Agora, se o k for menor que zero, então não existe solução, não tem o que fazer, tá bom? Então, é claro, vamos fazer um exemplo aqui, onde nós temos a soma desses dois módulos, né? Aparecendo aí igual a uma constante k maior ou igual a zero. Olá pessoal, nesse exercício 11 vamos tomar um pouquinho de cuidado, tá? Que nós temos aqui a soma de módulos, tá? Igual a uma constante k, onde esse k aqui é maior que zero, tá? Então, sendo maior ou igual a zero, nós vamos satisfazer esse método de solução para esse tipo de situação, tá? Então, primeiro caso, nós temos aqui, ó, f de x, e aqui nós temos o g de x. Vamos fazer uma espécie de análise de sinal. Então, nós temos aqui a expressão f de x é igual a x menos o 2. Vamos pensar que isso aqui é uma ideia de função. Vamos pegar f de x igual a zero. Sendo x menos o 2 igual a zero, temos então que a raiz vai ser igual a 2. Então, você percebe que essa expressão x menos o 2, graficamente, ela representa uma reta, ok? Então, nós temos assim, ó, essa reta é uma reta crescente, porque o x é positivo, então nós temos ela cortando o eixo x aqui exatamente no 2. Então o que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Professor, o que isso vai nos ajudar? Vai ajudar da seguinte maneira, ó. Quando você pegar valores maiores do que o 2, você tem ali que a sua expressão dentro do módulo será positiva. Se é positiva, nós vamos satisfazer a definição de módulo. Lembra lá, o módulo de um número x vai ser o quê? O x se o x for maior ou igual a zero. Será o oposto de x se o x for menor que zero. Então, nós temos que olhar para essas condições. Então, neste caso, no f de x, se você pegar valores maiores do que o 2, então você terá um f de x positivo, ok? Agora, se você pegar valores menores do que o 2, então você terá um valor negativo. E como resolve então o módulo de um número negativo, nós temos que fazer o oposto desse número, beleza? Bom, então aqui nós fizemos o f de x, vamos fazer a mesma coisa com o g de x. Bom, então nós temos o g de x, vai ser igual a 2x mais o 6, vamos fazer o g de x igual a zero, então é 2x mais o 6 igual a zero, então o x é menos o 6 dividido por 2, então o x é igual a menos o 3. Então nós temos aqui que para a situação do f de x, nós temos também uma reta, porque a expressão representa uma reta, ok? O x é positivo, então é uma reta crescente, passando no menos 3. Então, o que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. A explicação aqui da análise sinal vai ser a mesma, tá? Valores maiores que o menos o 3, então você tem um g de x positivo, e aí você satisfaz as condições do módulo, a definição do módulo. Tá? O que nós vamos fazer com essas raízes agora? Nós vamos colocar aqui na nossa tabelinha quais serão as nossas raízes, sempre na ordem numérica, né, conforme a reta real. Então, nós temos aqui o x igual a menos o 3, então vamos colocar aqui o menos o 3, e temos o x igual a 2. Então, esses aqui vão ser os valores de referência para cada uma dessas funções. Então, nós temos a análise de sinal da f de x, nós temos a análise de sinal da g de x, e a operação que nós vamos realizar aqui vai ser o f de x mais o g de x, que será essa última linha, tá? Então vamos ver aqui, ó, como que nós vamos preencher essa tabela. Pensando no f de x, tá? Vamos olhar aqui para o gráfico, o que está acontecendo. A raiz do f de x é o 2, então não é para ele que nós vamos olhar. Valores maiores do que o 2, nós temos aí
que a minha função f de x será positiva. Então, vai manter o sinal. Lembra lá, o módulo de x será x ser maior ou igual a zero. Então, maiores do que o 2, eu vou repetir a expressão. Qual é a expressão? X menos o 2. Ok? Eu mantenho o seu resultado. Agora, se eu pegar valores menores do que o 2, eu vou ter a minha função ali, ó, negativa, eu vou ter o meu valor f de x negativo. Então, eu tenho que colocar o oposto do f de x. Quem é o oposto do f de x? Nós vamos trocar o sinal. Então, nós temos ali, ó, menos o x mais o 2. Aqui também, ó, menos o x mais o 2. Então, valores menores do que o 2, nós temos o oposto do f de x. Então, preenchemos aqui a linha do f de x. Vamos fazer a mesma coisa com g de x. O g de x, a referência é a raiz menos 3. Então, olha lá. Se eu pegar valores maiores do que o menos o 3, eu mantenho meu g de x. Então, quem é o g de x? 2x mais o 6. 2x mais o 6. Bom, agora se eu pegar valores menores do que o menos o 3, eu tenho o oposto do g de x. O oposto do g de x é você mudando o sinal. Então, nós temos, teremos o menos o 2x menos o 6. Beleza? Bom, pessoal, como eu disse, nessa última linha, nós vamos fazer, então, a adição dessas expressões que nós ficamos aqui, tá? Então, vamos lá, ó. O menos o 2 mais o 6, ou 6 menos o 2, nós temos aqui que vai ser igual a 4. 2x mais x, nós temos que é 3x. Então, a expressão que aparece aqui é 3x mais 4, ok? Bom, nessa segunda situação, nós temos 6 mais o 2, vai ser igual a 8. E 2x menos o x, nós temos que vai ser igual a x. Então, aqui sobrou o x mais 8. Nesse outro caso, menos 6 mais 2, então nós temos aqui o menos o 4. Menos 2x menos o x, nós temos então menos o 3x. Ok? Bom, agora o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ali está dizendo que a soma dessas duas funções tem que ser igual a 7, que é igual à constante k. Então, nós vamos pegar agora cada uma dessas expressões e vamos igualar a 7, tá? Então, nós temos aqui, ó, menos o 3x menos o 4 igual a 7, tá? Vamos igualar a 7. E vamos isolar o valor do x. Então, vamos igualar a 7. Então, menos o 3x igual a 7 mais o 4. Então, o x vai ser igual a 7 mais o 4, nós temos igual a 11. Sobre o menos o 3, então vai ficar menos 11 terços. Ok? Já já a gente vai discutir essa solução. Vamos fazer o próximo aqui. X mais 8 igual a 7. Então, x é igual a 7 menos o 8. Temos que o 7 menos 8 vai ser igual a menos 1. Ok? Próximo caso, 3x mais o 4 é igual a 7, isolamos o valor do x. Então, 3x é igual a 7 menos o 4. Então, x vai ser igual a 3 sobre 3. X vai ser igual a 1. Pessoal, o próximo passo é você verificar se essas raízes estão dentro do intervalo que vocês estão verificando. Por exemplo, aqui, ó, o menos 11 sobre 3, você tem que verificar se é um valor menor que menos o 3. Se é menor que menos o 3, então ele é solução para nós. Agora, o x igual a menos 1. Ele é um valor que deve estar entre menos o 3 e o 2. Isso é verdade? Sim, é verdade. Então é solução para nós. Agora observe esse último. Você tem o x igual a 1. O x igual a 1 é maior do que o 2? Não. Então essa solução aqui não convém para nós. Então o conjunto verdade, o conjunto solução para essa equação será apenas o menos 11 terços e o menos 1. Beleza? Então é um problema, é uma equação que exige um pouco de atenção, que vocês vão ter que desenvolver conceito de função, conceito de análise de sinal e a tabela aí para efetuar a adição dessas expressões modulares, tá?
Bom, o último exercício nós temos aqui, que é o exercício 12. Perceba que é igual ao exercício que nós tivemos aí, né? Ó, módulo do f de x mais o módulo de g de x, porém está igual a uma constante k. Só que esse k é menor do que zero. Se é menor do que zero, não possui solução. Então, o conjunto solução é o conjunto vazio. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.